Hoje falaremos sobre o transtorno de personalidade borderline, TPB ou limítrofe. Ele é classificado pelo DSM-5 como transtorno de personalidade. É um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos com compulsividade acentuada. Os indivíduos com borderline tentam evitar situações de separação ou rejeição. São muito sensíveis às circunstâncias ambientais, vivenciam medos intensos de abandono e experimentam raiva inadequada mesmo diante de uma separação de curto prazo, imaginária ou realista, ou quando ocorrem mudanças inevitáveis dos planos. O medo da perda pode levar a mudanças profundas na autoimagem, no afeto, na cognição e no comportamento. Leider e colaboradores propõem a existência de 3 subtipos de TPB, representando pacientes com borderline associado a algumas características de outros transtornos de personalidade. São eles: evitativo dependente. A ansiedade é o sintoma dominante nesse subgrupo, que geralmente apresenta um esquema de incompetência bastante acentuado. Basicamente, não se acreditam capazes de lidar com seus próprios problemas, gerando um comportamento de evitação de qualquer tipo de desafio. Por essa razão, acreditam necessitar dos outros para sobreviver. Histriônico narcisista. Apresentam explosões de raiva, variações de humor, relações interpessoais muito conturbadas. Mais do que os outros subtipos, esses pacientes tendem a pedir ajuda por meio de tentativas de suicídio. Eles costumam apresentar comportamentos exibicionistas, tendem a ser impulsivos, impacientes e apresentar baixa tolerância à frustração, o que dificulta o processo psicoterápico. Também buscam a novidade em torno deles, como o uso de drogas e a troca de parceiros sexuais. Antissocial paranoide. Normalmente apresenta inveja e raiva muito intensas, falta de preocupação com normas e regras e desconsideração pelo ponto de vista do outro. Apresenta comportamentos hostis típicos dos transtornos antissocial e paranoide. Muitas vezes evitam o tédio por meio do uso de drogas. O transtorno de borderline pode ser desencadeado por fatores biológicos ou ambientais. Geralmente se manifesta em pessoas que tiveram que lidar com conflitos emocionais difíceis durante a vida e, sobretudo, na infância, como casos de violência e perda de familiares. Os especialistas falam mais em fatores de risco, ou seja, condições que aumentam a vulnerabilidade, como abuso sexual, físico e emocional, famílias disfuncionais onde crianças sofrem negligências por parte dos seus cuidadores e vivenciam conflitos hostis. Borderline ou transtorno bipolar? Esses 2 transtornos podem se sobrepor, mas não é raro que um seja confundido com o outro. Os sintomas do transtorno bipolar costumam aparecer em fases. O paciente tem um episódio de depressão grave ou de mania. Já no borderline, as oscilações de humor são muito mais rápidas. Se o bipolar pode ter alguns períodos de relativa estabilidade, no borderline as questões relativas à autoimagem, relacionamentos estão sempre presentes. Abordaremos a seguir 4 tipos de intervenções da terapia cognitiva comportamental consideradas úteis no tratamento de pacientes com esse transtorno. O uso da relação terapêutica, ou seja, o terapeuta deve ter empatia, paciência, desenvolver a confiança, fazer combinados tipo quantidade de ligações telefônicas por dia, orientando o paciente a expor seus sentimentos de maneira assertiva e objetiva, preservando assim a relação terapêutica. As estratégias para intervenções em crises. Orientar o paciente quanto à maneira de lidar com seus comportamentos de autoagressão. Por exemplo, colocar as mãos em uma vasilha com gelo para sentir dor, ou riscar-se com uma caneta Pilot vermelha em vez de se cortar e se machucar. Telefonar para o terapeuta, ligar para um amigo e ir ao hospital mais próximo. O uso de técnicas da terapia cognitiva padrão, a conceitualização focalizada no esquema. Bom, e por último, nosso grupo: Érica Couto, Daiane Trindade, Antônia de Fátima, Flávia Luciana e Fernanda Evangelista. Obrigada.